Saudamos a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra do nosso Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, faremos a leitura do versículo número 2 ao versículo 3. Vamos fazer essa leitura em conjunto. Hebreus 1, 2 e 3. Os irmãos que encontraram dizem amém. Hebreus 1, 2 e 3. Todos. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Oremos. Senhor Deus, nos colocamos em oração na tua presença, ó Pai Santo, Deus glorioso, Deus eterno, te pedindo a tua direção para as nossas vidas, te pedindo que o Senhor fale conosco de acordo com as nossas necessidades, que o teu Santo Espírito venha a atuar em nosso meio como lhe apraz, que o Senhor use de graça e misericórdia para conosco, porque carecemos do teu favor, carecemos da tua unção e da tua direção sobre nossas vidas. Fala conosco, opera em nosso meio para a glória, honra e exaltação única e exclusiva do teu nome santo. Assim te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, de manhã nós citamos um pouco sobre o cientista cristão Isaac Newton. E uma das mais maravilhosas descobertas de Isaac Newton foi a teoria da gravidade. E ele dizia o seguinte: Deus criou o universo e estabeleceu a gravitação dos astros e planetas. E através da força da gravitação, Deus sustenta todas as coisas que ele criou, todos os seres celestiais, todo o universo, todas as galáxias, Deus sustenta através da força da gravitação, que assim Deus estabeleceu. Mesmo sendo um grande cientista, o pai da ciência moderna, ele perseverou na fé, manteve a crença no criacionismo e em Deus. Meus irmãos, ele chegou até a criar uma equação que exemplificasse o cálculo da força gravitacional. E ele diz o seguinte: a força gravitacional é o resultado diretamente proporcional entre o produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o centro dessas massas. Ele quis dizer que a força gravitacional era exercida entre os astros sobre os outros, diretamente proporcional à massa que esses astros tinham, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separava.
Esta era a equação que ele calculava a interferência gravitacional desta força em uns astros sobre outros. Meus irmãos, por muitos e muitos anos, esta teoria persistiu. E essa crença permanece, inclusive, em nossos dias. Mas por volta do ano 1933, começou-se a admitir que, além da gravidade entre os planetas que existia dentro das galáxias, havia uma outra força que agia sobre eles para manter a ordem dos astros, que não era apenas a gravitação que mantinha um ponto de equilíbrio sem que os planetas saíssem da sua rota ou caíssem ou atingissem uns aos outros. E a partir disso se começou a desenvolver a ideia e analisar que força era esta que, além da gravidade, mantinha os planetas em ordem. E a mídia, ela não expõe esse tema. Ela não divulga este assunto, certamente porque não lhe é conveniente falar sobre o tal. E a maioria das pessoas ainda hoje creem, como disse Isaac Newton, que a força gravitacional dos planetas que uns exercem sobre os outros mantém a ordem do cosmos. Isaac Newton acerta diretamente e prontamente ao falar da gravidade do planeta Terra, a gravidade que o planeta exerce sobre nós e sobre as coisas que estão no globo terrestre. Ele acerta em cheio na sua teoria. Porém, quanto à força da gravidade que uns astros exercem no outros, então ele erra bem longe. E hoje se fala que existe uma matéria escura que estabelece uma força que mantém este ponto de equilíbrio. E por incrível que pareça, somente 4% mantém a influência da gravidade entre um planeta no outro. Entre as galáxias, somente 4% que mantém elas estáveis em ordem está ligada à força gravitacional. De forma que hoje se admite que 23% desta força que segura os astros e os planetas é intitulada, se dá o nome de matéria escura. E 73% dessa força, eles dizem que é a energia da matéria escura, ou a força da matéria escura. Parece uma brincadeira, né? Ele diz que 23% segura os astros e os planetas em órbita, é a matéria escura, e 73% da força é a força dessa matéria escura, a energia produzida por ela. E apenas 4% é a gravidade. Agora, o grande detalhe, sabe que cor é essa matéria escura? Os irmãos sabem? Incolor. E eles chamam matéria escura. Por que matéria escura? Quando nós olhamos uma foto nos livros das galáxias, nós vemos aqueles pontos luminosos e uma parte escura na foto. Aquilo é a matéria escura. Quando nós olhamos para o céu à noite, nós vemos estrelas, planetas e iluminando o céu. E vemos o céu todo escuro. Concordam? Isso é a matéria escura. A matéria escura, por incrível que pareça, é uma matéria incolor, que ela só vai estar escura pela ausência da luz. Quando há luz, não há nenhuma escuridão.
Matéria escura, na verdade, é uma matéria que não tem cor. E eles pouco falam sobre isso. Como explicar o que sustenta os astros, quando essa matéria que eles intitulam por escura, sustenta 23%, e a força dela, por 73%, uma força invisível que não se vê, nem tampouco a matéria que eles chamam de escura é visível ou detectável por nenhuma reação. Meus irmãos, a Bíblia já mencionava, nesse texto que nós lemos, em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Jesus Cristo é o esplendor exato e a expressão exata da glória e do ser de Deus. E que ele tem sustentado todas as coisas pela força do seu poder. Jesus Cristo, lá em João capítulo 1, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por seu intermédio, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Cristo estava no início da criação. Ele era o Verbo de Deus, e ele criou todas as coisas. E aqui no livro de Hebreus, Deus nos revela que ele as sustenta na força do seu poder. Os cientistas não tratam e a mídia não divulga claramente que a força que segura as galáxias e os astros e os planetas, 96% dela é indescritível. Você não tem como palpar essa força. É algo que não tem explicação. E eles deram o nome de matéria escura para uma matéria incolor. E a força dessa matéria. Mas é o próprio Deus, através da expressão exata do seu ser, que é Jesus Cristo, que as tem sustentado, criou e mantém a ordem do universo. Conhece as estrelas pelo nome, como diz lá no livro de Salmo. Ele é o Criador da terra, dos astros e de tudo que existe. E as tem sustentado até o momento que ele desejar. Nós sabemos que o livro de Apocalipse revela que no fim as estrelas do céu cairão abrasadas sobre a terra. Quando o Senhor disser, tirar o dedo e sustentar as estrelas e os astros nos seus locais estabelecidos por eles, eles cairão e se chocarão uns com os outros, e ele construirá um novo céu e uma nova terra. É isso que nos diz Apocalipse 22. Eis que vi descer da parte de Deus a cidade de Jerusalém, atraviada como noiva para o Cordeiro. E ele diz: eis que vos dou novo céu e nova terra. Apocalipse capítulo 21 e não 22, como dissemos. Mas, meus irmãos, Deus, ele criou e sustenta todas as coisas. Deus, ele é aquele que estabeleceu a sua lei para sempre, que não pode mudar. Deus foi aquele que criou todas as coisas, como nos revela Êxodo, como nos revela Gênesis, que no princípio criou Deus todas as coisas. Mas diante de uma existência tão incontestável de Deus, ao longo da história, muitos se levantam tentando negar a existência de um Deus tão grande. Muitas vezes, quando estamos na faculdade ou até mesmo nas escolas, nós somos deparados com a seguinte pergunta por parte de professores: vocês creem na teoria do criacionismo ou vocês creem na evolução? E muitas vezes somos confrontados com esta pergunta. E nas faculdades, principalmente, se desenvolve uma ideia
contrária ao criacionismo. Mas, meus irmãos, na verdade, Charles Darwin, ao escrever o seu livro A Teoria da Evolução das Espécies, ele não comprova nada. Ele apenas escreve uma teoria da evolução da espécie. E as pessoas tentam enganar a nossa fé, querendo transformar uma teoria em uma evidência. No campo das ciências, a teoria é algo que carece de comprovação científica. É algo que não se pode comprovar pelo experimento científico. É algo que uma evidência não pode ser realizada por nenhum ser humano. É algo que não há comprovação. Os escritos de Darwin estão no campo apenas da teoria, mas os professores às vezes invertem. Dizem que a teoria é o criacionismo e a evidência é a evolução. Meus irmãos, teoria é totalmente diferente de teorema. O teorema na matemática é algo que se pode comprovar através de um cálculo perfeito e inequívoco. O teorema, sim, ele só é considerado teorema quando existe uma prova inconteste que ele é real, que ele é perfeito. A teoria não. A teoria orbita apenas no campo das ideias e das possibilidades. E existem inúmeras brechas que os escritos de Darwin apresentam nesse seu livro Teoria da Evolução das Espécies. Mas os professores não os destacam. Destacam como se fosse uma comprovação perfeita, que na verdade não é. Atualmente, sabendo disso, parte da comunidade científica ela começou a desenvolver a ideia do design inteligente. Eles não dizem que creem no criacionismo, mas eles desenvolvem uma ideia de um design inteligente, de um ser sobrenatural, superior, que proporcionou as condições para que a vida viesse a existir. Eles citam que um ser providenciou as condições para que a vida ocorresse, para que o cosmo entrasse em ordem, viesse a existir. Contudo, eles não creem em um Deus personalizado. Eles acham que toda a criação foi dirigida por um ser inteligente, um ser poderoso, como que deu corda nos instrumentos que eles dispôs, e esses instrumentos entraram em ordem e o mundo veio a existir. Hoje se predomina na comunidade científica, parte dela crê nesse design inteligente, por tão incongruente era a evolução das espécies. Tem, por exemplo, uma girafa, se ela viesse a evoluir com os mais aptos permanecendo, segundo Darwin, e os menos aptos sendo destruídos, ela não daria tempo para o seu pescoço crescer tanto, os membros do seu pescoço, as articulações crescerem tanto, e ela viria a morrer sufocada. Não haveria de forma alguma como uma girafa vinha a evoluir aos poucos para ter um tamanho de pescoço tão grande. E, meus irmãos, também quando as calamidades advêm sobre a terra, as epidemias, muitos se levantam tentando negar a existência de Deus. Toda vez que acontece uma catástrofe, a semelhança do Rio Grande do Sul, ou um grande terremoto, um grande maremoto, que destrói cidades, ceifam inúmeras vidas, muitos questionam
aonde Deus está e tentam negar a existência de Deus, dizendo: se Deus é bom, por que existe ou sobrevém o mal na terra? Mas nós sabemos que a origem do mal está no pecado do homem, que a origem dos desastres está no pecado que atingiu o homem com a sua queda. Meus irmãos, Deus permanece bom em todo o tempo. Deus permanece íntegro em todo o tempo. Há pouco tempo atrás tivemos uma pandemia e muitos podiam questionar aonde Deus está. Mas com certeza, todos os que sobreviveram à pandemia não tiveram sua fé diminuída. Semelhantemente, o que aconteceu no Holocausto. Talvez o pior advento à história da humanidade, o massacre dos judeus por Hitler. Matou inúmeros judeus, cerca de 6 milhões de vidas foram ceifadas. Desde câmaras de gás, desde assassinatos, desde execuções a tiros. Isso quando Hitler invadia uma nação, um povo, e anexava o seu domínio daquele povo e daquela nação à Alemanha, ele passava a perseguir e a matar os judeus que ali existiam. E 6 milhões de judeus foram mortos durante o advento do Holocausto. E muitos se perguntavam: onde Deus está em Auschwitz? Aonde Deus está? No maior campo de concentração e de extermínio de judeus. Aonde Deus estava? Diante deste terrível episódio da humanidade, que assassinavam pessoas não em uma guerra, mas assassinavam pessoas indefesas e que nenhum mal faziam, apenas por uma suposta limpeza étnica. Diante disso, alguns filósofos começaram a pregar a teoria da morte de Deus e diziam: Deus está morto. Inclusive, uma revista americana, Time, publicou no ano de 1966, na capa da sua revista, a seguinte expressão: Deus está morto. E se imaginavam os ateus e os filósofos do ateísmo que pregavam a morte de Deus, imaginava que com aquele advento do Holocausto, o ateísmo iria dominar toda a humanidade e que a fé rapidamente deixaria de existir. Meus irmãos, no ano de 1980, foi publicada uma pesquisa com os sobreviventes do Holocausto. Foi feita uma pesquisa com aqueles que passaram pelo Holocausto, crianças, judeus que sobreviveram àquela tragédia. Então, o rabino Ruiver Robert Brenner passou 9 anos fazendo uma pesquisa com os sobreviventes, os remanescentes que sobreviveram e que ainda estavam vivos. E a pesquisa era intitulada A Fé e a Dúvida dos Sobreviventes do Holocausto. E nessa pesquisa foi comprovado o seguinte: 1/3 dos entrevistados disseram que não criam em Deus. Porém, grande parte destes que disseram que não criam em Deus, eles afirmaram que já não criam antes. Eles já não acreditavam em Deus antes do acontecimento do Holocausto. Outro 1/3 disseram que acreditavam em Deus, porém tiveram a sua fé diminuída com o advento do Holocausto. E por fim, 1/3, o último terço, disseram
que acreditavam em Deus e tiveram sua fé aumentada, como Deus os livrou diante daquela tragédia e permaneceu com eles, os dando força para permanecerem firmes, para não desanimarem, para não desistirem da vida. Então, o resultado dessa pesquisa diz que 1/3 não criam em Deus, mas grande parte destes já não criam antes. E 2/3, a maioria, criam e permaneceram crendo em Deus, mesmo com alguns tendo sua fé momentaneamente diminuída pelo sofrimento. De forma que isto nos leva a concluir que Deus criou o universo, que Deus se manifestou ao mundo através de Cristo Jesus, e que Deus, como diz sua palavra, não nos deixou órfãos. Jesus Cristo não nos deixou órfãos, nos enviando o Espírito Santo para conosco estar. De forma que a fé da igreja nunca será apagada. E o cristianismo nunca deixará de existir. O mesmo Deus que criou todas as coisas e a sustém pela força do seu poder, é o mesmo Deus que criou também a nossa fé. É o mesmo Deus que se revelou ao homem, que foi atrás do homem desde o jardim do Éden, quando o homem pecou, lhe propondo uma reconciliação em Cristo, o vestindo com peles de animais, que simbolizava a pele do Cordeiro, que se apontava para Cristo, para o sacrifício perfeito, que encobriria os nossos pecados e nos apresentaria novamente diante de Deus, podendo nós termos novamente relacionamento com este Deus tão grande. De forma que Deus nunca deixará a nossa fé se apagar. Deus nunca permitirá que o cristianismo deixe de existir, mesmo diante de pandemias, mesmo diante de catástrofes, até como do tipo do Holocausto. Ele mantém a fé viva. E ele diz que nunca deixou de existir um remanescente fiel. E depois de Cristo, que ele implantou o reino de Cristo, aquele reino que cresce como uma pedra cortada, sem ajuda de mãos, destrói e esmiuça aquela imagem, e agora cresce e toma toda a terra. É um reino infinito que culminará com a segunda volta de Cristo, no qual ele lançará Satanás no fogo e enxofre, juntamente com todos aqueles que não o serviram, que não foram redimidos no sangue do Cordeiro, que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Meus irmãos, porque a fé da igreja nunca apagará e o cristianismo nunca deixará de existir. Rapidamente, em primeiro lugar, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus cumpre o que ele escreveu na sua palavra. Muitos cientistas trouxeram conhecimentos para a humanidade importantíssimos, mas nenhum deles trouxe um conhecimento perfeito. Mas a palavra do Senhor, ela é perfeita e fiel e inerrante, mesmo diante de algumas aparentes contradições, mas que há uma explicação clara e nítida que a torna inerrante e perfeita. Deus vela pela sua palavra para cumprir. É isso que nos diz a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12, quando diz o seguinte: Disse-me o Senhor, viste bem,
porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E a palavra do Senhor nos revela que Deus criou todas as coisas. Deus estava no início da criação, a Trindade Santa, e disse: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ele é aquele que chamou à existência todas as coisas. Ele é aquele que chamou a existir as coisas do nada, daquilo que não existia. Ele é aquele que, através da força do seu poder, mantém a ordem do cosmos e mantém a fé viva da sua igreja. Então, Deus vela pela sua palavra para cumprir. Nenhum livro escrito pela humanidade jamais apresentou esses três aspectos: de onde o homem veio, segundo, como o homem está, e terceiro, para onde o homem vai. Cristo, através de Deus, demonstra na sua palavra o início da criação, demonstra na sua palavra como é a existência humana, e ele demonstra na sua palavra o que há de acontecer. Está escrito, determinado por Deus, os acontecimentos futuros. Imagine a competência para se descrever o porvir. Apocalipse, Daniel, inúmeras profecias dos tempos que há de vir. Inúmeras profecias que discriminam detalhadamente o que irá acontecer. Somente o próprio Deus poderia escrever isso, porque ele vela pela sua palavra e a cumpre. Somente quem tem autoridade de executar o seu querer, de determinar todas as coisas, e quem tem o controle da história, pode escrever o seu final. E Deus revela através de Cristo o final de todas as coisas. Revela o início, revela a saída para o homem e revela o fim de todas as coisas, porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, a fé jamais será apagada da igreja de Cristo, porque ele é quem sustenta a nossa fé. Ele é quem gera a fé em nosso coração. É o próprio Deus que gera esta fé na sua igreja. Em Hebreus, capítulo 12, agora, versículo 2, a palavra do Senhor nos diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele, Jesus Cristo, é o que sustenta a nossa fé. É o que faz permanecermos. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange a servi-lo. O amor de Cristo nos sustenta. Ele, através do seu Espírito Santo, mantém acesa a chama da fé na vida daqueles que ele regenerou. O Senhor sustenta a nossa fé. Era Jesus Cristo que estava com os cristãos que foram martirizados ao longo da história e não negaram sua fé. Pela manhã eu citei os eventos que aconteceram no Coliseu Romano, quando os cristãos proclamavam Jesus era Senhor, e os romanos diziam César é Senhor.
E a saudação deveria ser: o Senhor é César. E os cristãos respondiam: Cristo, Jesus é o Senhor. E foram inúmeros lançados ao espetáculo das feras para os devorar. E quando eles estavam ali no Coliseu, eles se abraçavam, outros dobravam os joelhos, começavam a orar, outros a cantar e a engrandecer a Deus, enquanto os leões partiam, rugindo sobre eles, e muitos foram devorados. E aquelas pessoas que foram ali para assistir um espetáculo de pessoas correndo, pedindo clemência a César, dizendo agora César é Senhor, eles permaneciam dizendo Jesus é o Senhor. Foi o que aconteceu na fornalha de fogo, quando o Senhor livrou os seus servos. E eles disseram: ó Rei, se o Senhor Deus quiser livrar-nos da vossa mão, Ele nos livrará. Se não, fique sabendo que nós não nos prostraremos, nem adoraremos o falso ídolo, a imagem que erigistes. É o próprio Jesus Cristo que mantém a nossa fé e nos sustenta nas dificuldades. E Ele nos orienta que nós devemos tomar a armadura de Deus, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. E Ele diz, para depois de termos passados pelo dia mau, permaneçamos inabaláveis, de forma que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Quando diz Ele é o consumador, é aquele que executa, que conclui, que leva a bom termo. O Senhor é poderoso para levar a bom termo a obra que Ele iniciou em nós. Então, a fé da igreja jamais será apagada por nenhuma teoria contrária a Deus, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir, Ele cumpre o que está escrito. Em segundo lugar, porque Ele sustenta a nossa fé, Ele é a âncora da nossa alma, o sustento que nos mantém firmes. E em terceiro e último lugar, porque Ele é quem sustenta a sua igreja aqui na terra. Ele mesmo disse que nunca jamais deixaria de existir o remanescente fiel. Mesmo quando a igreja viveu a idade média, a idade das trevas, que era considerada a idade das trevas, falta de conhecimento em todos os aspectos, inclusive de Deus. Deus sempre manteve o remanescente fiel, através de quem Ele transmitiria a sua palavra, a sua vontade e demonstraria para os outros que Deus permanece agindo no decorrer dos séculos. Ele é quem sustenta a igreja. Jesus Cristo diz em Mateus, capítulo 16, versículo 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra que Cristo iria edificar a igreja não era Pedro, mas era o próprio Cristo. Ele disse essas palavras a respeito do testemunho que Pedro deu de Cristo. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É a pedra angular que os construtores rejeitaram e que veio ser a pedra mais preciosa. Meus irmãos, porém ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pode-se levantar os filósofos ateus, os Friedrich Nietzsche do mundo, que não há de abalar a fé da igreja. Nietzsche foi um dos filósofos ateus mais citados pelos ateístas atuais, Friedrich Nietzsche. Ele teve diversos escritos, mas quem defende Nietzsche não conta uma história bem enigmática. Certa vez, Nietzsche
se agarra aos pés de um cavalo e começa a gritar para todos ouvirem. Não faça isso. Não maltrate este animal. Não matem este animal. E essa cena que aconteceu com Nite diante de todos foi ali a demonstração para todos que Nite estava com um distúrbio mental. E a partir de então, Nite foi levado a um manicômio. E Nite morre dentro do manicômio. E eles também não contam que metade das obras de Nite ele escreveu de dentro de um manicômio. Nite era filho de pai pastor, se eu não me engano era um pastor luterano e a mãe também era crente. Eu não anotei esses detalhes, mas Nite no início começou até a estudar teologia, mas apostatou da sua fé e passou a divulgar o ateísmo. Mas, meus irmãos, sobre a vida de Nite diz que essa loucura de Nite adveio de um problema transmitido pelo pai dele. Uma doença venérea, sífilis, que foi transmitida pelo seu pai, e ele recebeu esse vírus ainda quando criança, no ventre da sua mãe. E esse vírus se desenvolveu e atingiu o cérebro de Nite, e Nite veio a enlouquecer. E metade dos seus livros foram escritos por um louco dentro de um manicômio, e as pessoas querem utilizar de Nite para dizer que nós estamos errados e equivocados na nossa fé. Mas Deus sustenta a igreja, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra, porque Ele é o mantenedor e o autor da nossa fé, e porque Ele sustenta a igreja, e as portas do inferno jamais serão estabelecidas sobre a igreja. Nós temos a prova disso em Apocalipse, o último texto para terminarmos. Quando em Apocalipse 9, Apocalipse 7, versículo 9 e 10, nos diz o seguinte. Lucas pode projetar esse texto para nós lermos. Apocalipse 7, 9 e 10. Todos. Depois destas coisas, todos. Vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Está aqui uma prova inequívoca de que a igreja será uma igreja triunfante. A igreja aqui na terra será triunfante na glória celestial. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor mantenha, como Ele é mantenedor do universo, na força do seu poder, Ele mantenha a nossa fé até o dia final, para estarmos entre esses que acabamos de ler, esses citados em Apocalipse 7, de todas as tribos, povos e raças, vestidos de vestiduras brancas e palmas nas mãos, clamando, dizendo que ao Cordeiro que está sentado no trono pertence a salvação. Aquele que nos salvou, aquele que mantém a nossa fé e sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Que o Senhor nos abençoe.